erguer a mão, profetizar derrota, Deus está dizendo: hoje eu corto o mal pela raiz. Teu filho não será motivo de vergonha, a tua filha não será motivo de escárnio, a tua casa o vento não leva. Deus acaba com o plano do adversário e diz: eu sou Deus contigo na tua casa e na tua família. Eu não sei se você pode dar um glória melhor do que esse que você deu. Deus está guerreando pela casa de alguém hoje aqui. Ei, campé! Ei, calabalai! Eu não estou falando para crente raso, eu estou falando para quem tem a mente de Cristo. Cadeados se quebram, correntes caem, velas apagam, trabalho é desfeito e livramento desce hoje aqui. Tem livramento de Deus aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Saí de Catanduva esses tempos atrás e vim para São Paulo. E no meio do caminho, o pastor Flávio, eu descendo para a capital de madrugada, pastor Cleverson, eu precisava ouvir a voz de Deus. E eu vim no reduto, círculo de oração da igreja da minha mãe, 30 anos criado ali. Falei para minha esposa: eu vou lá na oração das irmãs. Aí minha esposa falou: que irmãs? Falei: lá da igreja da minha mãe. Ela: meu Deus, mas é 400 quilômetros. Falei: você me ajuda? Ela: que hora? Agora. Então vamos. Saímos de Catanduva 10 da noite, 2 da manhã nós estávamos aqui na Marginal. Entramos no apartamento que nós temos aqui. Falei para a Sheila: Sheila, vamos descer as crianças devagarinho para não fazer barulho por causa dos moradores. Desce o básico, amanhã eu desço o resto. Vou colocar o telefone para despertar. 7 horas da manhã eu quero levantar e vou para o círculo de oração. Descemos devagarinho e Deus é tão detalhista, irmão, que Deus me permitiu olhar no relógio. Quando eu olhei no relógio era 2h30 da manhã. Falei para ela: não é hora de fazer barulho no condomínio, vamos entrar devagarinho. Entrei, dormi, 7 da manhã despertou. Levantei, tomei um banho, me troquei e fui na oração. Falei para a Sheila: fica em casa que eu vou lá. Chegamos na oração, a oração lá é todos os dias de segunda a sexta, pastor Reginaldo, das 8 da manhã às 10 da manhã, das 8 às 9 oração de joelho, das 9 às 10 tem palavra, oração por pedido de oração, enfim. E quando vai encerrar, só para os irmãos desenhar na tua mente aí, aqui é o altar, a igreja é claro que é muito mais estreita do que essa, então ali é a porta principal, aqui é o púlpito da igreja e a portinha lateral. Aquele dia a oração estava tão cheia que a corrente chegou aqui no encerramento, no pé do púlpito, e chegou até a porta lá atrás. E eu cheguei, entrei pela porta lateral, dobrei o joelho, e quando eu estava na corrente, eu fiquei bem na portinha lateral. Só para você entender, estou aqui, porta principal, altar da igreja. Quando nós fomos orar para encerrar, Deus tomou uma das irmãs em profecia e saiu passeando no meio da roda, falando com a igreja. E eu ali esperando a minha vez. Falei: Senhor, eu andei 400 quilômetros, eu preciso ouvir a tua voz. O Senhor sabe que eu estou passando em Catanduva, eu sou carente de ouvir a tua voz. E Deus, irmão, Deus é demais. Tem um pastor, tem um irmãozinho nosso lá, muito simples em Catanduva. Ele diz assim: esse Deus não é gente não, pastor. E é verdade. Irmãos, Deus tomou a profeta, falou com o varão da direita, falou com o da esquerda, falou com o da frente, só não falou com o de trás porque não tinha ninguém atrás de mim. E eu nada. Aí eu comecei a murmurar no pensamento. Eu falei: Senhor, essa irmã que o Senhor está falando com ela agora, ela mora do lado da igreja. Se ela cair da cama, ela cai na igreja. Eu andei 5 horas para chegar aqui, Senhor. Ela está aqui todo dia. De repente Deus tomou a irmã, foi lá falar com outro irmão. Falei: Senhor, na rua da frente da igreja, 7 casas para cima, ele mora ali. Eu andei 4 horas e meia para chegar aqui com 2 crianças pequenas e minha esposa. Eu preciso só saber que o Senhor está comigo no meio de um vento. E falou com um, com outro, com outro, com outro, com outro. Daqui a pouquinho Deus acabou de falar, pegou a profeta e foi levar para o lugar. Quando ela passou no meio da corrente, que eu olhei lá pelas costas assim, irmão, eu em pensamento, olhando na nuca dela, eu falei: Deus, quem sou eu para obrigar o Senhor a falar comigo? Se o Senhor não quer falar, quem sou eu para insistir? Quando abaixei a cabeça, eu senti que alguém apertou meu ombro. E quando eu ergui a cabeça, era a profeta. Ela foi, mas voltou. E quando ela voltou, Deus tomou a boca dela e disse assim: pastor Orlando, tu dorme, mas eu não durmo.
Olha, irmãos, eu confesso que os irmãos deram glória, mas eu não dei. Eu falei: Senhor, eu não conheço nada da tua palavra, mas eu conheço o texto que vai dizer que o Senhor nem cochila, quanto mais dorme. Eu andei 4h30 para ouvir só isso, Senhor, porque Deus só falou isso, pegou a profeta e voltou e foi para o lugar dela. Eu achei muito pouco, e eu fiquei naquela revolta santa. Falei: Senhor, tu dorme, mas eu não durmo, isso eu já conheço. Cheguei em casa, a Sheila falou para mim: como é que foi a oração? Uma bênção. Deus falou contigo? Poderosamente. E o que Deus falou contigo? Falou que eu durmo, mas ele não. Ela falou assim: não, estou falando sério. Eu falei: eu também estou. E detalhe, Deus só falou isso porque eu gritei na alma, senão nem isso ele tinha falado. Você não entende nada, eu vou te explicar. Expliquei para ela falou: mas amém, pelo menos Deus falou isso. Mas eu fiquei sem entender. Entrei dentro do quarto, fechei a porta, peguei um livro, estou lendo. A minha irmã que mora no condomínio do lado chegou. Como o apartamento é muito pequeno, eu escutei as duas conversando, Sheila e minha irmã. Escutei as duas conversando. Aí eu escutei a minha irmã falando assim para minha esposa: que hora que vocês chegaram? A minha esposa diz assim: o Zá olhou no relógio, era 2h20. Nós chegamos, estacionamos o carro e subimos. Ela disse assim: 3h da manhã, Deus foi no meu leito e mandou eu levantar e orar. E eu orando pela casa como Deus mandou. E quando eu fui encerrar a oração, Deus falou comigo: não encerre, abra a janela do teu apartamento, estenda as mãos na reta do prédio do teu irmão, que eu vou cortar um laço agora. Ela disse 3 da manhã. Minha esposa disse: então nós tínhamos acabado de chegar. Nós chegamos 2h20. Ela disse: Sheila, quando eu abri a janela, que eu estendi as mãos na reta do vosso estacionamento, eu vi o seu carro. Eu não vi quem era, mas alguém aqui de dentro estava com as duas mãos no para-brisa do carro de vocês, fazendo um trabalho de bruxaria. Eu abri a porta do quarto e falei: eita, Sheila, eu estou achando que Deus falou pouco, mas agora eu estou entendendo. Enquanto nós ia dormir, o cão queria trabalhar, mas Deus disse: tu dorme. Aí se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Tu dorme, mas eu não durmo. Receba esta palavra. Eu vou profetizar e receba quem crê. Contra a tua casa não vale encantamento. Receba esta profecia. Fica lá baixo, orialabai. Maramanaia lacaia chai. Nabucodonosor queria transformar 4 crentes em 4 macumbeiros. Primeiro. Segundo, ele queria mudar o idioma dos moços. Ele falou para as penás: se eu pegar esses moços no corredor dos palácios, falando em aramaico ou em hebraico, vai pesar sobre você. Coloque eles para falar a língua da Babilônia. Eles podem até saber falar o idioma deles, mas se a gente conseguir tirar já o idioma deles e colocar o nosso, nós vamos fazer eles falar a nossa língua. E se a gente fazer eles falarem a nossa língua, é mais fácil para dominar sobre os 4. Não só eles, mas todos que nós trouxemos. Uma das coisas que o diabo está lutando contra a igreja, meu irmão, quer mudar o idioma da igreja. Mas a igreja tem o seu idioma próprio. Você já percebeu que você entra na faculdade, muda de casa, no serviço novo, você nem está com a roupa do crente de domingo, viu? Estou falando com muito respeito. Nós não estamos de terno, não estamos de gravata, não está com Bíblia no peito. Você nem se apresentou direito no lugar que você chegou. Alguém olha para você e diz assim: eu acho a coisa mais horrorosa crente falar na gíria, irmão. Conversando com alguém, meu, cara, valeu, que meu, cara, valeu. Aqui é varão, varoa, canela de fogo, receba, tocha, labareda. Somos crentes, irmão. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu contei eu vou contar de novo. Fui abastecer meu carro em Catanduva. Vem um frentista, irmão, andando todo alegre. Aí ele chegou em mim e falou: bom dia, mano Joe. Senhor, que terra é essa aí? Mano Joe, a cidade desse tamanho. Esse camarada me chamando de Mano Joe. E ele foi pegando amizade. A gente sempre costuma fazer as coisas no mesmo lugar, né? Ele foi pegando uma certa amizade. Eu passava na Avenida Caxeira e as crianças, ele dava um assovio, meu irmão, mas parecia um apito. E ele dizia: boa tarde, ou bom dia, Mano Joe. Senhor, tira o idioma desse camarada, Senhor.
Um dia eu saí de casa para resolver um assunto para a Sheila, mas rapidamente precisei passar no posto para abastecer. E quando eu procurei minha carteira, falei, meu Deus, cadê minha carteira? Lembrei, a Bíblia estava no banco, e eu coloquei minha carteira no banco e tirei a Bíblia do painel do carro por causa do calor do sol. Aí eu tirei e coloquei a Bíblia em cima. Quando eu cheguei que eu procurei, não achei, lembrei, está debaixo da Bíblia. Catei a Bíblia, coloquei, e lá vem ele. Quando eu tirei a Bíblia, coloquei no painel, peguei a carteira. Quando eu saí do carro, ele vinha chegando, olhou a Bíblia no painel, olhou, falou assim, o senhor é crente? Falei, graças a Deus. Eu sempre notei que o senhor é diferente, o senhor é pastor, não é? Pela bondade de Deus. Ele falou, é um prazer, viu? Falei, falar em prazer, posso te pedir um favor? Pois não, você me chama de varão? Ele, por quê? Eu falei, negócio de Mano Joe não pega lá no varão. E a unção pega, viu, irmão? Não é o que está nele que tem que pegar em mim, é o que está em mim que tem que pegar nele. Eu não preciso estar com crente para poder falar que nem crente. Eu tenho que estar na roda de quem foi falar com o meu idioma. O diabo quer mudar a identidade da igreja, mas receba esta palavra. A tua identidade não é daqui, a tua identidade é de lá. Chego agora no posto para abastecer. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Ô varão, vai colocar quanto hoje? Eita glória. Você pode dar uma glória por esta palavra, irmão? O diabo quer mudar o idioma da igreja. Outra coisa, ele queria mudar a comida. Nabucodonosor virou para Aspenaz e falou, muda o cardápio. Por quê? Porque se tem uma coisa que faz a gente sentir saudade da casa, irmão, dentre várias, é o paladar. É verdade ou não é? A comida é demais, irmão. Quando Daniel entrou na sala do banquete, que estava preparado, ele olhou para a mesa e ele não gostou. Não que não agradou, mas não foi agradável a ele, ao paladar, ou melhor, aos olhos. O texto vai dizer, a história nos diz que tinha carne de lebre, carne de coelho, carne de leitão, carne de crocodilo, carne de avestruz, molusco. Daniel olhou e falou, a gente não come essa comida não, nossa comida é diferente. Falou, vocês comem o que lá em Judá? Nós comemos raiz de zimbro, malva, ervilha, feijão. Rapaz, mas isso aí é amargo, isso aí é cheio de massa. O nosso é mais bonito, não, o seu é mais bonito, mas não é mais saudável. Porque se tem uma coisa que o diabo quer trocar, é o cardápio da igreja. Se falar que pecado é pecado, tem igreja que tu não pode pregar mais. Por quê? Porque tem uns dodói gospel que não pode ouvir. E é melhor deixar eles comendo uma comidinha barata, mas ficar no meio, do que você pregar a verdade sem matar ninguém e Deus libertar através da palavra. Porque o texto é claro, e a nação está ouvindo isso de um tempo para cá. E conhecereis a verdade, e a verdade é que vos libertará. Nabucodonosor sabia, se eu tirar o paladar da boca desses moços, eles não vão sentir muita falta de Judá não. E a comida é tudo, irmão. Uma das vezes que Deus me levou para Israel, a segunda a gente já foi um pouquinho mais esperto, né, irmão? Mas a primeira a gente foi cru. Irmãos, e por exemplo, com todo respeito, se tiver alguém aqui que quer me convidar para jantar depois do culto, eita glória! Um glória eu já ganhei ali, irmão. Eu não gosto de arroz muito grudento, irmão. E lá em Israel o arroz é tão papa, mas tão papa, que parece arroz doce, mas salgado. É de verdade. Se tem alguém aqui que já foi, vai saber o que eu estou falando. É tão papa e viscoso que parece um arroz doce, mas salgado. E além dele ser papa, mais salgado, é pulverizado com canela. Então imagine você 2 horas da tarde, no meio do nada, do deserto. Não tem a opção B não. Não tem Charles Dog, não tem um hot dog. Só tem aquilo e receba, e é aquilo. E eu conversando com a Sheila, falei, Sheila do céu, estou passando mal. Meu estômago não está aceitando mais esses negócios aqui. Que a nossa comida, irmão, pode ser ruim para alguém, mas para nós é boa. Vai me dizer, meu irmão, que um arroz fresquinho, um feijão, ô glória digo eu, minha irmã, um bife acebolado, uma batata frita, olha só quanto crente alegre, irmão, olha só. É gostoso, não é? É o nosso paladar. Falei para Sheila, Sheila, você me promete que quando eu chegar em casa, tu me faz um cardápio desse. Faço. Só que o duro é que quando você pousar no Brasil, tu ainda tem que andar 5 horas para chegar em Catanduva. Falei, é verdade. Aí quando eu chegamos aqui no Brasil, irmão, chegamos 6 horas da manhã. Eu não vi a hora de chegar em algum lugar para mim comer alguma coisa que era do nosso paladar. Peguei o táxi no aeroporto, fui para a casa dos meus pais. Chegando na casa dos meus pais, eu vi uma padaria aberta. Falei assim para o taxista, me pare aqui, por favor. Aqui eu já sei me resolver. Muito obrigado. Desci 6h30 da manhã, entrei na padaria, o balcão, o rapaz do lado de dentro atendendo, tinha um casal aqui, um moço aqui. Eu já entrei no meio com a minha mala de viagem.
Aí ele falou assim para o rapaz na minha direita: o senhor quer o quê? Ele disse: eu quero um pão de queijo, e um chocolate quente. E o senhor? 2 pães na chapa e 2 pingados. Aí olhou para mim e falou: o senhor já quer pedir? Sim. O que o senhor quer? Pão com bife, vinagrete e uma jarra de suco de laranja. 6:30 da manhã. Aí olharam para mim, deram risada. Aí o garçom, olhando o irmão Eduardo para mim, falou: desculpa da brincadeira, mas pode fazer uma pergunta? Pois não. Você estava preso? Eu falei: não, eu estava no deserto mesmo. Paladar é tudo. O diabo quer mudar o cardápio da igreja. Eu nunca vi como nesses últimos dias o tanto de crente migrador. Porque sabe o que é isso, irmão? Para cada paladar tem uma igreja se abrindo. Mas eu quero te dar uma notícia: fuja de evangelho barato. Fuja de evangelho que não prega renúncia. O cardápio não mudou. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vai voltar. Você pode dar glória por esta palavra? Outra coisa que Nabucodonosor queria: mudar o nome. Muda o nome. Não vai se chamar mais Daniel, é Beltesazar. Não vai se chamar mais Misael, Ananias e Azarias. É Sadraque, Misaque e Abednego. Vamos mudar. Quando eu falo de nome, eu falo de caráter. E se tem uma coisa que o diabo está tentando distorcer na vida de muitos, é o caráter. Você pode não ter dinheiro, meu irmão. Você pode não ter o emprego que você quer. Mas se você tiver a sua moral limpa, isso vale muito mais do que qualquer recurso. Alguém olhar para você e dizer: é crente de verdade. Oh, glórias a Jesus. E são esses 4 moços que estão neste lugar. Daniel, quando vai para lá, vai numa faixa etária de 16 anos de idade. E o texto vai dizer que os anos se passam. Deus engrandece Daniel no reino, durante o reinado de Nabucodonosor. Mas para resumir, por causa do horário, com a morte de Nabucodonosor, o seu filho começa a reinar no seu lugar. E pela leitura do texto, nós vamos entender que Daniel já é um senhor de mais idade. Vamos entender outra coisa: Daniel não frequentava mais as reuniões do rei, porque chegou um rei novo para substituir o pai. E agora tinha uma outra leva de adivinhos, adivinhadores, tinha uma outra leva de mestres espirituais. Tanto é que você vai entender no texto que quando a rainha entra para interceder, porque ela viu que o rei estava amargurado, ela diz: existe um no teu reino. Nos leva a entender que ele não estava mais frequentando as reuniões não, mas ele estava vivo. Porque unção dada não é unção revogada. Pode estar ancião, mas o que Deus deu há 100 anos atrás é teu. Deus te deu, é teu. Deus te deu, é teu. Receba esta palavra: Deus te deu, é teu. A idade chegou, mas a unção estava lá. O rei resolve fazer uma festa. E na festa convida 1000 pessoas. Vinho à vontade, bebida à vontade. O rei se empolgou, se embriagou, e chega 1h da manhã, lá umas horas da madrugada, o rei olha e fala assim: vai no templo do nosso Deus e pegue as taças de ouro do povo do Deus de Judá e traga aqui, que eu quero servir o meu vinho, a minha bebida, na taça do Deus deles. Irmão, mexa com tudo, mas não mexa com o vaso. Foi mexer com o vaso. Podia estar no banquete dele até hoje, mas foi passar na frente daqui, não era para passar. O texto diz que quando chega as taças, e ele pega e vai coloca o vinho, que ele serve os seus convidados, antes dele relar no bico, aparece só a mão. Não apareceu nenhum dono inteiro, apareceu só a mão, na sanca da sala da festa. This is the year we finally start investing for our kids. It only takes 5 minutes. Let me show you now. It's called Fabric by Gerber Life. O texto vai dizer, meu irmão, que o semblante do rei mudou. Eu vou falar uma língua nossa aqui. Amarelou. Lembra de quando você não... alguém mais novo que você na escola queria discutir com alguém? Lembra dessas brigas de criança na época? Falava: no fim da aula nós vamos conversar lá na rua. Aí um queria mostrar que era valente pro outro, mas quando chegava lá o outro dizia: ó, só não vou falar com você agora porque minha mãe chegou ali, senão, né? Na verdade, irmão, ele estava intercedendo, ó.
Aí as criançadas falavam, ih, amarelou. Lembra disso? O rei aqui amarelou, irmão. Ele estava na festa dele. Deus, sem ser convidado, entrou porque o vaso de Deus estava no meio da festa. Deus mandou só a mão, escreveu na parede. O texto vai dizer que o semblante dele mudou, o lombo afrouxou e a perna tremeu. Porque aonde Deus chega, o território pode ser do adversário, mas aonde ele chega, quem manda é ele. O texto vai dizer que ele manda trazer magos, feiticeiros, ele manda trazer os adivinhadores. Mostra, eu quero ver o cão entender o que é do céu, meu irmão. Eu quero ver o diabo decifrar o que Deus tem escrito para você. Eu quero ver mudar a ordem de Deus na tua vida, sendo que foi Deus que sancionou isso aí na tua vida, aí é teu. O rei ficou mal, ao ponto de começar a fazer promessa. Quem lê, interpretar, vou adornar de riqueza, cadeia de olho no pescoço, e vai ser terceiro no reino. Eu quero ver ler. Quando ela fica nervosa, que a rainha viu que ia sobrar para todo mundo, se cumpre o verso 10. Ela entra na presença do rei e vai dizer, rei, existe um no teu reino, do tempo do teu pai. Busque ele, porque se você buscar, com certeza ele tem resposta para esse negócio aí. E o que me chama a atenção é que ela vai dar testemunho dizendo, o Espírito dos deuses santo habita nesse homem. Oh, glória! E quando ele chega, irmão, um dos versos mais bonitos que eu acho é o verso de número 13. Eu fico imaginando Daniel, já um senhor, entra na presença do rei. O rei com as propostas, os magos, feiticeiros sentados esperando para ver quem é que ia chegar. Chega um ancião, mas cheio da graça. Quando ele entra, meu irmão, o rei pergunta o verso 13: és tu aquele mesmo Daniel, do tempo do meu pai, que nos trouxe de Judá? Parece que vejo Daniel dizendo, sou eu mesmo. Eu fiquei velho, mas não perdi a essência. Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Oh, glórias a Jesus. O rei vai dizer assim, ó, então leia. E se você lê e me dá a interpretação, eu te dou presente. Para resumir, ele vai dizer, os teus presentes ficam contigo, e as tuas dádivas dá para outro. Sabe o que ele estava dizendo? O que eu tenho, eu estou velho, mas não tem dinheiro que paga, continua sendo meu, ele me deu. Oh Senhor, eu fico imaginando ele olhando para o aparelho. Consegue ler aquilo lá? Consigo. Você consegue entender? Consigo entender. Consegue ler? Consigo ler. Sabe decifrar? Sei decifrar. Por quê? Porque teu pai tentou mudar meu idioma, mas esse idioma aí, ó, eu abro a janela 3 vezes para a banda de Jerusalém, e eu falo todos os dias com o dono dessa mão. Essa mão está aqui. A interpretação, a escrita é mene, mene, tekel, parsi. A interpretação é fácil. É duro, mas eu sou profeta. Pesado fosse na balança, e foste achado em falta, e o teu reino não é nem amanhã nem depois. Hoje chegou ao fim. E eu quero encerrar com o verso que vai dizer, nos últimos versículos do capítulo 5: e naquela mesma noite o rei morreu. Eu encerro com isso aqui, irmãos. Se o rei tivesse perguntado assim para Daniel, e por que tudo isso contra mim? Com certeza Daniel ia responder mais ou menos assim: porque o Senhor tocou no vaso. Se o Senhor não tivesse tocado no vaso, talvez a tua casa teria sido poupada. Eu tenho uma notícia de Deus, irmão: toca onde quiser, só não toca no vaso. Deixa que do vaso quem cuida é Jeová, Ele é dono do vaso.